Fala galera, recado muito importante, a promoção do plano de sócio boleiragem de graça na rodada 10 e 11 continua. Foi a rodada passada a 10ª e essa próxima rodada 11. Cara, link tá aqui na descrição, clica, conheça todo o nosso material, todo o conteúdo do plano de sócio boleiragem. A partir da próxima rodada vai ter uma mega promoção para quem está no grupo, muito importante, e queira permanecer com a gente até o final da temporada. A gente está no mercado há 8 anos já, 7 dos 8, pelo menos um time bateu o top 5.000, a gente são apenas 2 equipes no plano, então cara, não perca tempo e venha fazer parte da família boleiragem. 11ª rodada na área, lembrando que no final do vídeo tem a escalação do Boleiragem Ousadia, que está fazendo uma temporada supimpa, e é basicamente isso. Vamos lá! Cara, o Boleiragem Team não tá com muita cartoleta não, a gente vai ter que fazer uns milagres aqui na rodada. Vamos começar, na minha opinião, na posição mais, não vou falar que é fácil, mas mais escancarada da rodada, que é a parte ofensiva, começando com o ataque. Porque, vamos lá, você tem um Verratti jogando em São Januário bem desvalorizado, nem é só pela valorização, mas a gente sabe o quão forte o Verratti é em São Januário, muito forte. O Depay, jogando contra o Vitória, é a nossa faixa da rodada. O Depay ele gosta de jogar para a torcida, sem o Yuri pode sobrar mais protagonismo para ele, pênalti, deve ser, cara, tudo pro Depay. Nossa faixa para rodada. E você tem um Caio Jorge, média 11, voando. É contra o Palmeiras? Cara, pode ser contra quem for. E o bom de ser o Palmeiras, que é um time que sai para o jogo. Não vai pegar o Cruzeiro e fechar a casinha. Não, vai ser um jogo movimentado. O Caio é muito forte. Então, esses 3 atacantes da rodada, eu particularmente considero quase unânimes. Não dá para brincar. São jogadores que de fato são muito bons. O nosso reserva de luxo, lembrando que tem que indicado que acompanha a faixa de capitão. Então a gente pega o reserva de luxo aqui do banco, do meio de campo, do ataque, quer dizer. Temos um Wesley, excelente pedida. Igor Jesus, eu acho que esse jogo do Santos vai ser um jogo movimentado, tá? 4 horas, domingo, Vila Belmiro. O Santos bem possivelmente com o Neymar em campo, de titular. Vamos aguardar a informação, mas bem provável. Deve ser um jogo lá e cá. Acho muito bom o nome do Igor Jesus, tá? Para quem quiser fazer uma aposta. E ele deve estar no Ousadia, viu? Já vou até dar um spoiler para vocês. O Estevão, boa pedida. Guilherme vem de gol. Será que vai voltar a fase do Guilherme? Não sei. Mas é um jogador para ficar de olho. E temos um Pulga. Cara, o São Paulo fez um jogo terrível contra o Mirassol. Tá todo desfalcado, então o Pulga em casa é um jogador que está numa regularidade muito grande, sempre faz a sua média básica. Então, sinceramente, essa parte ofensiva aqui eu tô bem tranquilo, eu acho que é um ataque muito, muito forte para a rodada, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar de alguém. Olha, o Yuri Alberto tá fora, beleza. O Pedro, aliás, deixa eu até colocar aqui. O Pedro pode ser que ele jogue contra o Fortaleza, viu, galera? Mas vamos ficar de olho nesse jogo meio de semana. Porque se o Pedro não jogar como titular meio de semana, provavelmente ele comece contra o Fortaleza. Se ele começar no titular meio de semana agora, na Liberta, bem provavelmente que ele vai ser reserva contra o Fortaleza. Acredito que ele não vai fazer 2 jogos em sequência, nem como reserva, nem como titular. Entendeu mais ou menos? Acredito nisso. Quem quiser arriscar no Hulk, ok. Apesar que eu acho que ele em casa é melhor. Temos o Ryan e o Nuno também como uma boa aposta, mas sinceramente eu acho que é isso aqui. Tá bem escancarado esse ataque na rodada. Laterais. Wesley, pra mim, top 1. É um jogador que no Maracanã ele cresce bastante de rendimento. O William na última rodada foi muito bem contra o Fortaleza. Paulo Henrique foi muito bem contra o Fortaleza. Então, esse corredor direito, esse lateral direito contra o Fortaleza tem se dado bem. Vamos colocar o Wesley aqui no time, voltando, descansado, é isso. Essa segunda vaga de lateral, não se assustem, eu acho que ela está aberta, tá? Bernabé, PH, temos aqui o Capixaba e o Escobar, 2 jogadores que a gente já conhece aí há um tempo nessa temporada. O Reinaldo que, já tem 5 gols na temporada, o Reinaldo está de fato numa fase muito boa, 17, 12, 18, então uma aposta muito boa. Só que a gente sabe como o Reinaldo é, né? Quando pega esses jogos mais facinhos assim, ele é meio complicado. Mas o jogo de fato é muito bom, tá?
Temos também, cara, o Bahia no geral eu considero uma boa pedida, o Gilberto é um excelente nome para a rodada. Mas, vamos até o Lucas Ramon, tá? Uma boa pedida. Mas vamos de Reinaldo, galera. De fato, dois laterais que pra mim vivem um grande momento. Vamos de Wesley e Reinaldo. Beleza. Meu terceiro lateral pra rodada, olha, eu particularmente ficaria pro PH se pá. Seria meu terceiro lateral. Zagueiro. Temos aqui um Corinthians pegando vitória. Considero uma boa pedida. Assim como o goleiro. Acho que ter um SGzinho do Corinthians vale. O Dorival deu uma ajeitada na casinha. Não duvido nada esse SG do Corinthians vir, tá? Tô colocando aqui. Aliás, vou pro Félix Torres. O Félix Torres tem jogado de lateral direito. Vamos esperar para ver se ele vai ser titular na lateral direita ou não. Mas caso jogue de lateral, é um jogador que ganha muita força na rodada. E é basicamente isso. Segunda vaga de lateral, já que a gente já foi pro Corinthians, temos o Flamengo, Léo Pereira, Léo Ortiz, sempre muito forte. O Gemes, cara, que é um dos zagueiros aí que tem se destacado muito no desarme, 21 desarmes, 9.40, 7.70. Então é um jogador que está numa fase muito boa. O problema desse Gemes é a gente dobrar o Mirassol. É forte, não se assustem. Mas eu não sei se a princípio eu dobraria. Eu tô por Ortiz, mas te confesso que meu plano B pro Félix ainda é o Corinthians, então seria o André Ramalho ou o Kaká. E meu plano B pro Léo Ortiz seria o Gemes. Então existe sim a possibilidade de a gente dobrar o Mirassol para a rodada do Mirassol, que realmente encaixou a defesa. A defesa do Mirassol ultimamente tem sido bem sólida e é isso, tá? E é isso aí. Outras pedidas de zagueiro. O Lianco, jogador que está numa temporada muito regular, tem que citar, tá de fato jogando muito bem. E, sinceramente, eu ficaria com essas pedidas para a rodada. Vamos aqui. Goleiro e técnico, eu quero ver o que a cartoleta vai sobrar pra gente. Então vamos pro meio de campo e finalizar essa brincadeira. Meio de campo, medalhão. Porém, tem um jogador que eu gosto bastante como aposta na rodada e eu estou querendo manter. Primeiramente, Arrascaeta unânime, tá? Olho no Neymar. Pode ser que seja a despedida dele na Vila. Caso não tenha alguma atualização sobre a questão da renovação, vamos ver. Durante a semana pode ser que saia. Mas o Neymar ele vai ter a semana inteira para se preparar, na minha opinião, para ser titular contra o Botafogo. É um jogo fácil? Não. Mas o Botafogo fora de casa tem sofrido um pouco. Então, acho o nome do Neymar muito bom. Assim como o nome do Garro. Aliás, se o Garro ficar provável, a gente vai ter um problema para montar o nosso time, porque o Garro, de fato, tá muito caro. 23 cartoletas, é uma rodada muito cara, galera. Beleza, então de olho em Neymar, de olho em Garro, que são jogadores que podem atuar. Vamos voltar aqui. Top 3, bem papum. Cara, meio de campo para não ter muita dor de cabeça. O Alan Patrick jogando contra o Fluminense, o Arrascaeta contra o Fortaleza é unânime e Matheus Pereira dobrando o Cruzeiro, que está numa fase de fato muito boa. Então isso aqui você não teria muita dor de cabeça. Tem dois jogadores que eu acho que são boas saídas para você fazer um diferente na rodada. Primeiro, é o Rubens. Rubens que nas últimas 2 rodadas, confesso que decepcionei um pouco. Não foi tão bem. O Ceará não tem muita recorrência para lateral. É bom a gente lembrar do Escobar, por exemplo, contra esse próprio Ceará, que não desarmou muito, não é uma boa recorrência, mas o Rubens é um jogador muito bom de cartola. E o segundo nome diferente que eu gosto bastante para rodada e é bem pouco visado é o Barreal, cara. O Barreal, lembrando, ele é um atacante, ele tá fazendo uma média básica. 5, 3, tipo assim, não é uma média básica estrondosa, mas é um atacante. É um atacante, o time do Santos deve entrar com o Neymar, o que melhora bastante a criação de jogada do time. Então eu vou colocar o Barreal aqui até para a gente conseguir fechar, né? Porque de fato tá uma rodada muito cara. Eu vou ter que optar entre Matheus Pereira ou Alan Patrick. De momento, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar o Alan Patrick porque eu acho que o Matheus Pereira tem mais média básica. Então a gente vem aqui pro Barreal, tá? Porém, essa Matheus Pereira ou Alan Patrick é uma dúvida que eu ainda tenho. Não defini não, tá? E com essa mudança eu vou ter que mudar essa zaga aqui, porque o time vai ficar um pouco mais caro.
o time vai ficar um pouquinho mais caro. Goleiro e técnico. Eu quero ter um SG do Bahia, tá? Eu optei por colocar no técnico, mas você pode colocar o técnico, o Rogério Ceni, você pode vir para o Juba, você pode vir para um zagueiro, você tem algumas possibilidades para usar essa posição de cercar o Bahia, porque o São Paulo está com muita dificuldade para fazer gol. Aliás, quem quiser até arriscar mais no SG do Bahia, dobrar com técnico, eu acho uma boa aposta, tá? E o que sobrou para o técnico foi o Mirassol. Lembra que eu não estava dobrando com o Gemes? Porque a gente vai dobrar com o técnico. É o técnico mais barato que dá para colocar na rodada. Esse é o Boleiragem Team base. As dúvidas que eu teria seriam hoje, como eu falei, o André Ramalho para o Félix e também o Alan Patrick para o Matheus Pereira. Tá? Mas pera aí, vai daí com o Boleiragem Ousadia. Boleiragem Ousadia na tela para vocês, olha que beleza, 904 pontos no Nacional, 72 pontos, regular, tá bem regular o Boleiragem Ousadia e vamos para cima, tá? Já montei uma base aqui para a rodada, vamos dar uma olhadinha em algumas estratégias que eu acho interessante a gente cogitar em um time de aposta. Primeiramente, eu queria ter o Rossi aqui. Se eu tivesse mais 3 cartoletas, eu colocaria o Rossi, dobraria o Flamengo mais técnico. Eu acho interessante a gente cogitar na zaga, vir para jogadores que podem entregar uma boa média básica. Então temos o Lianco ali, o Condé não o Ceará não é um time muito agressivo, então duvido nada de ser um jogo meio amarrado, tá? Lógico, é uma aposta, mas o Lianco ele tem sido muito regular e pontuando muito em básica. O Félix Torres pode jogar de lateral direito, ele vem fazendo essa função, então é outro jogador que pode me entregar uma boa média básica. Gosto do Gemes também, é um jogadorzinho que tem feito. Então a minha ideia aqui no Ousadia na rodada é vir para jogador que pode entregar alguma coisa. Paulo Henrique é um jogador que ele é a cara do Ousadia, na última rodada a gente colocou, na penúltima, né? A gente colocou contra o Fortaleza, foi muito bem, ele vai ser mantido. O Wesley, para mim, top 1 lateral da rodada. O Bahia no gol, aqui é uma vaga completamente aberta, achei o jogo do São Paulo péssimo. São Paulo vem todo desfalcado, sem Oscar, então, sei lá, um jogo muito estranho pro São Paulo. Meio de campo, Neymar e Igor Jesus se enfrentando, sim. Acho que vai ser um jogo bem aberto. O time do Botafogo joga pro Igor, o Neymar pode, talvez, ser a despedida dele na Vila Belmiro, creio que vai ser titular. Vai ter a semana toda para se preparar para isso. Então, cara, eu acho uma aposta muito boa vir com essa dobradinha aqui, arriscando mesmo, tá? Dobradinha do Cruzeiro, muito forte. Depay faixa, Arrascaeta e reserva de luxo. Coloquei um Flamengo aqui, mas esse reserva de luxo está completamente aberto, viu? Eu tô para dizer que talvez eu até arrisque no Pedro, nesse time ousadia aqui na rodada. Mesmo Pedro estando em dúvida, não sei, vai depender de como vai estar os jogos meio de semana. Então, time agressivo, do jeito que a gente tem gostado de jogar, eu acho que é uma excelente pedida para a rodada. Show? Obrigado mais uma vez pela audiência. Lembrando que o nosso grupo de graça na rodada 10, rodada 11, link aqui na descrição. Não esqueça de você entrar, participar, ver um pouco do nosso conteúdo. E é basicamente isso. Fiquem com Deus. Vejo vocês lá na live sábado da Poucas Ideias. Tamo junto e valeu, galera!